Muito boa noite, meus amigos, a nossa programação ao vivo no Facebook, aos meus amigos também da minha página do YouTube. O Brasil, hoje, eu quero falar com respeito ao Brasil, mas não vamos para o outro lado do mundo. O Brasil, hoje, ele é um país totalmente dominado pela idolatria. As pessoas hoje, elas têm colocado toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua fé em deuses deste mundo. Pessoas que até falam de Jesus, que ama Cristo, que crê em Deus, porém, toda a sua fé é depositada a um Deus de pedra, a um Deus de pau, deuses feitos pela mão do homem. Então esse respeito à transmissão agora é com relação à idolatria. Embora que a idolatria não é somente adorar a outros deuses. A idolatria, tudo que tiver acima de Deus, acaba se tornando uma idolatria. Um ídolo, por exemplo, time de futebol, por exemplo, é uma das idolatrias que muitos torcedores têm idolatrado até. Levado as pessoas à briga nos estádios, se mata, se destrói por causa de um time de futebol. Eu sou atleticano, certo? Meu time do coração é Atlético Paranaense. Também sou torcedor de São Paulo. Mas eu não tenho o meu time acima de tudo, certo? Tanto é que eu não brigo por causa de time, não. Então é uma das coisas que as pessoas têm colocado na frente em suas vidas, acima de tudo, é a tal da idolatria. A idolatria também pode ser um carro, pode ser um emprego, a idolatria também pode ser um parente, um filho, por exemplo, um marido ou a esposa. Deus o livre, se aquele ali se separar de mim, a minha vida acaba. Eu fico arruinado, eu caio em depressão, eu vou querer se matar. Pode ser que isso aí também é uma idolatria. Então tudo que tiver acima de Deus se torna uma idolatria. Mas o foco disso daí é o que está acontecendo no Brasil hoje, no nosso país. Por que o nosso país não muda hoje? Por que as coisas no nosso país não vai? Entra governo, sai governo, entra governo e sai governo, mas mesmo assim o país não vai para frente. Quem é o padroeiro do Brasil? Me diz, quem é o padroeiro do Brasil? Será que o padroeiro do Brasil, da nação brasileira, é o próprio Senhor Jesus? Será que é Ele? Não é. Então, infelizmente, o nosso Deus não é o Deus da nossa nação. Infelizmente, o meu Deus, o de Israel, que está acima de tudo, não é o Deus dessa nação. Porque o Deus dessa nação está totalmente jogado para uma outra padroeira, que é a idolatria. Por isso que eu quero começar com Elias. Aqui na Bíblia cita várias passagens bíblicas com relação à idolatria e com relação a outros deuses. Então tem várias passagens, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Você pode até chegar e reclamar, mas a tua Bíblia é uma Bíblia pentecostal. Tua Bíblia dos reformulados, das reformas, protestante. Não. Você vai encontrar tudo sobre idolatria também na sua Bíblia católica.
Só que, para falar a verdade, eles têm medo. Porque nem todo mundo aceita a verdade. Elias era um homem de coragem. Ele era um homem a qual eu também, peguei esse espírito dele. Eu sempre tenho falado, mesmo quando eu estava no mundo, nunca foi de idolatrar a nada. Mesmo quando eu era fã de Raul Seixas, nem a ele eu idolatrava. Eu não tinha ele como idólatra, não. Eu não idolatrava ele. Por que eu iria idolatrar um homem cheio de falhas e defeitos, que nem eu? O único talento que Raul Seixas teve era um grande músico, conhecedor de filosofias, conhecedor também de teologias, um homem que pensava diferente. Só que era cheio de falha, então eu não tinha como idolatrar ele. Eu não idolatrava homens. E quando eu estava no mundo da bruxaria, quando eu praticava o satanismo, eu já sabia que os deuses deste mundo não é o Deus que está na Bíblia. Para você ter uma ideia, a mesma Virgem Maria da Igreja Católica é a mesma Iemanjá, lá no centro de terreiro de Macumba, dos Candomblé. Você queira ou não queira aceitar a verdade, mas eu tenho que passar a verdade. Você tem que passar a verdade, tem que souber da verdade, tem que abrir o teu entendimento. Aí Elias diz bem assim, eu já vou lá no 18, 21, no 1 Reis capítulo 18, 21, ele diz bem assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse... Para você ter uma ideia, Elias fez um desafio com Acabe, né? Chamou todos os 450 profetas de Baal. Os profetas de Baal da antiga os mesmos profetas nos dias de hoje, certo? Que se curvam diante a qualquer deuses deste mundo, que se curva diante a uma Virgem Maria, a Ave Maria, a Aparecida, a São Sebastião, a fulano, a cicrana, a fulano e cicrano. Esses são os 450 profetas de Baal. Esses são. Veja só. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Por que esse povo não respondeu nada? Porque ele estava dividido com os dois pensamentos. Uma hora era Deus, uma hora era Baal. Uma hora era Deus, outra hora era Baal. Por que muito povo brasileiro está cocheando, está dividido com os dois pensamentos? Uma hora é Deus, uma hora é Jesus, uma hora é Ave Maria. Uma hora é Deus, uma hora é Aparecida. Aí a pessoa coloca toda a sua fé numa doença, ela é curada, ao invés de chegar e dizer: ó Deus de Israel, me curou, Jesus me curou. Não, vai lá e coloca toda a sua fé numa estátua. Por isso que o Brasil hoje está do que está, meu amigo, minha amiga. Por causa da idolatria. A idolatria é pecado. Muitos não têm adorado o Deus de verdade. Têm adorado o Deus de Israel. Têm abandonado o Senhor dos Exércitos para adorar a um Deus de pau e de pedra criada por mãos humanas. O Deus que você tem que servir é o Deus que criou o céu e a terra e criou os humanos. E não aquele Deus criado por mãos humanas. Eles são todos iguais, tanto na Igreja Católica como também nos centros de Macumba.
Eu estou querendo abrir os seus olhos, meu amigo, minha amiga. Olha para a situação do Brasil e você reclama. Mas é claro que você reclama. A quem você tem pedido ajuda? A quem você tem clamado? Para quem você entregou a sua vida, a sua alma? Quem é que morreu na cruz do Calvário, que sofreu, que padeceu, que passou por todas as situações adversas, coisas que eu e você não aguentaria? Quem é que foi, se não foi o Senhor Jesus? Me mostre na palavra de Deus, aonde diz que a Maria, a Virgem Santa Maria, intercede por nós. Rogai-vos por nós. Nem na tua Bíblia católica existe isso. E o teu padre, o teu padre está mentindo. Não tem coragem de falar a verdade, porque ele sabe que se ele falar a verdade, ele vai ficar sozinho na igreja. Tudo aquilo ali são posse ídolos, tanto nela como em outros lugares. E lembrando que a idolatria não é só adoração de imagens, mas eu vejo também muitos crentes aí idolatrando o homem. Eu vejo muitos crentes aí de joelhos dobrados perante a uma arca, achando que ali tem o poder de Deus de dentro daquela arca. Ah, eu tenho que tocar nessa arca para me ser curado. Eu tenho que tocar nessa arca para as portas se abrirem. Idolatria. Isso também é uma idolatria. Isso tudo é contra a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga. Por isso que eu separei várias passagens bíblicas com relação a isso. Lá no Isaías, capítulo 42, no versículo 8, diz bem assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Imagem de esculturas. Pega a tua Bíblia católica, você veja aí no status, tá aí no status, versículos bíblicos, eu vou ler para você. Tudo que tá escrito ali eu vou ler aqui, vai falar a mesma coisa. Na tua Bíblia católica vai falar a mesma coisa. Não darei a minha glória nem as imagens de escultura. Que glória é essa que você quer dar para Deus, se Deus fala que ele não gosta de dividir com os deuses deste mundo? É pecado. Você está destruindo a sua vida, você está destruindo a sua família. Esse quadro que está na tua casa, esse quadro que está aí, está destruindo a tua família. Lá no setor onde eu trabalho, tem o baita de um quadro lá de um Jesus lá. Um bonitão, né? Olhinhos verdinhos, pintadinho, barbinha feita. Tava escrito lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí eu olho para aquele quadro. Uma vez eu falei para um que tava passando lá, falei: tá vendo aquele quadro lá? Quem que é aquele lá? Aí um chegou e falou: aquele é Jesus. Eu falei: mentira, aquilo ali não é Jesus, meu camarada. Certo? Se fosse mesmo o rosto de Jesus, ele não tinha que estar com barba. Se fosse o mesmo rosto de Jesus, aquela parte lá da cabeça dele tinha que estar amassada. Ou um dos olhos tudo estourado. Aquilo ali não é Jesus. Por isso que às vezes eu falo, às vezes o clima daqui dessa sessão tá pesada por causa daquilo que tá lá. Daquilo que tá lá. Nós temos que adorar o nosso Deus de verdade, meu amigo, minha amiga. Tá aqui em Isaías, eu li para você. Ele não quer dividir a sua glória com ninguém. Deus é Deus e fim de papo e acabou. Você goste ou não goste, Deus é Deus. É Ele que criou nós, Ele que criou os céus e a terra.
Foi Ele que colocou o nosso Senhor Jesus aqui para morrer por nós. Ah, é Semana Santa, não é verdade? Mas peraí, a quem você está então dedicando a sua Semana Santa? Aquele que foi crucificado na cruz do Calvário por mim e por você? Ou aquele que você fica acendendo vela? Hã? A quem? Para Maria? Será que é ela que está rogando por vocês? Será mesmo? Porque pelo que eu sei, pelo entendimento que o Espírito Santo tem me dado, e é o mesmo entendimento que Ele dá para você, o único que está rogando por nós até agora é o Senhor Jesus. Sabia disso? Sabia que você está vivo hoje? Sabe por quê? Porque Jesus está do lado de Deus falando: calma, meu pai, dê chance para Ele, meu pai. Porque se não fosse por Jesus, você pode ter certeza de uma coisa que eu digo, e não tenho medo de errar: Deus já tinha acabado com toda a nação. Deus já tinha destruído tudo. Nós estamos vivendo abaixo da graça, meu amigo, minha amiga. A graça. Isso não quer dizer só porque você diz: ah, eu tô na graça de Jesus, já tô salvo, que eu vou ficar no bambambam. Errado. Quando se fala que nós estamos debaixo da graça de Jesus, significa que nós temos chances de dobrar os nossos joelhos, de reconhecer os nossos pecados e adorar o único Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. É Ele que nós temos que adorar. No Isaías 45, aliás, eu vou ao 44, no 15, 18, diz bem assim: então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Veja só, fabrica. Quer ver? Eu não tenho nada aqui para representar, então eu vou fabricar um Deus agora aqui para você. Esse é o Deus ilustrador de sapatos. Vamos adorar Ele. Vamos adorar esse Deus ilustrador de sapato. Porque aonde você colocar as plantas dos seus pés, esse Deus aqui vai te abençoar. Tá bom assim? Nossa, Jordão, você é muito grosso. Quando é para falar a verdade, nós temos que falar a verdade mesmo. Eu não tô nem aí. Eu aprendi a falar a verdade. Quando eu recebi a verdade, meu camarada, quando falaram da verdade para mim, eu levei, foi tapa na cara, soco e pontapé da própria palavra de Deus. Porque a verdade dói, a verdade machuca, mas ela também liberta. A quem você tem atribuído a sua vida? E dando mais aqui, ó. Metade queima com a outra metade. Come carne, assa, farte-se e também se aquenta e diz: ora, já me aquentei e já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Então do resto faz um Deus da imagem de escultura. Do resto. Para você ter uma ideia, se fosse esses deuses mesmo, tudo deuses, até que a gente poderia dizer que até os próprios idólatras têm uma falta de respeito com até os próprios deuses deles. Faz deuses do resto. Do resto. Olha. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Pega na tua Bíblia católica, porque o Deus que está aqui, e é o mesmo que está escrito aí, nesse versículo, está com um D pequenininho. Pequenininho. Entendeu? Deus de pau e de pedra. Eu não mido esforço para falar, não. Não vou medir. E o Senhor Jesus diz bem assim:
o Deus de Israel, olha só: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu sou o Senhor, não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Ele é o único que te protege, mesmo que você não o conheça, Ele está te protegendo. Mesmo que você não conheça esse Deus, mas o Senhor Jesus está lá falando: calma, Pai, tenha calma, meu paizinho, eu morri por ele. Aí Deus olha, o fulano lá está acendendo vela, está adorando aquele Deus. Aí o Senhor Jesus: calma, meu Pai, a verdade vai chegar até ele, mas tenha calma. Ainda diz assim: para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Deus é tudo. Vê que a glória é tudo para Ele. A glória é tudo para Deus, meu amigo, minha amiga. Olha que maravilhas. A glória é tudo para Deus. Que maravilha é essa? E você se prostrando diante de uma imagem. Eu não estou desrespeitando a sua religião. Aliás, você sabia que Deus, esse Deus que eu estou falando, não é Deus de religião? Você acha que quando você chegar lá no dia do juízo final, vai ter uma plaquinha, você acha que vai chegar assim: a religião tal fica do lado direito, a religião do lado B fica lá, a outra religião fica atrás de mim? Você acha que vai ser isso? Não vai. Não vai. Nós vamos prestar as contas de todos nós. E eu duvido que lá vai estar uma Maria para você. Eu duvido que lá vai estar uma Aparecida para você. Eu duvido. Eu duvido que vai estar lá o Sebastião, o seu Jorge. Eu duvido que vai estar tudo esse senhorzinho lá para vocês. Eu duvido. Duvido. Só se a minha Bíblia está mentindo para mim. Só se essa palavra de Deus é mentirosa. Se a palavra de Deus que está aqui está mostrando a verdade e ela é mentirosa, então eu não sei o que aconteceu comigo. É, meu amigo. Com que coragem você tem de olhar para aquele Jesus pendurado na cruz? Me diz. Eu me lembro uma vez, mas faz muito tempo, bem antes de eu me converter, bem lá atrás. Eu entrei dentro da igreja católica, foi aqui mesmo, em Campo Largo, acho que faz uns 20 anos atrás, bem antes de conhecer minha esposa. Eu estava drogado. Se eu não me falha a memória, eu tinha cheirado umas 3 carreiras de cocaína naquela época. Tava andando, né? Aí eu vi aquele povo entrando na igreja e falei: vou entrar lá dentro da igreja. Acho que eu precisava respirar, certo? Eu acho que a minha alma já estava clamando, né? Por Deus. E eu acabei entrando dentro da igreja católica, aqui mesmo, aqui de Campo Largo. Aí eu vi todo mundo lá acendendo uma vela aqui, outra acendendo a vela lá, outra senhorzinha olhando para uma cruz. Eu fui lá perto dela, fiquei olhando para ela. Mesmo chapadaço, fiquei olhando para ela lá. Veja só. Fiquei olhando, olhei para ela, olhei para aquela cruz, olhei para aquele hominho pendurado. A mulher ficou braba comigo. Sabe por quê? Eu coloquei a mão nas costas dela e falei: senhora, com todo respeito, mas eu acho que ele está precisando mais de ajuda do que nós. Porque quem está pendurado ali é ele. A mulher mandou eu sair correndo de lá.
Foram até chamar o padre para me tirar de lá. Quando eu já saí para fora ali, já tinha até uma guarda municipal passando. Eu falei, pronto, já chamaram até a guarda municipal. E é verdade. Hoje, se eu colocar isso na minha cabeça, agora eu vejo como é verdade. Olha para essa cruz agora que tem esse hominho pendurado. Quem é que tá mais precisando de ajuda? É ele ou eu? Porque eu tô livre, eu tô solto. Eu posso andar, me movimentar, eu posso correr, posso pular, eu posso fazer um monte de coisa. E ele? Por isso que hoje um dos maiores símbolos cristã é uma cruz. E essa cruz, ela é vazia. Quando você olhar para uma cruz que ela está vazia, quando você olhar para aquela cruz que não tem nenhum pauzinho, nenhum hominho pendurado ali, todo mundo já sabe. O próprio Espírito, você tem uma ideia, o próprio Espírito Santo parece que coloca na cabeça quando você olha para aquela cruz e você vê, ali alguém ressuscitou. Nem a morte conseguiu vencer o próprio Senhor Jesus. Uma das piores mortes que existiu na época, no passado, era a morte de cruz. E todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito. Significa que todas as maldições, as doenças, todas essas coisas que você está passando, todos os problemas que nós temos nas nossas vidas, Jesus já carregou sobre si. E ainda fez melhor. Além de ele carregar sobre si naquela cruz do Calvário, naquela sexta-feira, que hoje vocês vão dizer que é sexta-feira santa, você tem que lembrar nessa sexta-feira santa, meu amigo, minha amiga. Eu sabe como que eu vou lembrar? Eu vou lembrar trabalhando, tá? Mas você que não vai trabalhar, você que vai ficar paradinho na sua casa, tem que lembrar de sexta-feira santa, não como uma alegria, e botar a mãozinha assim, não. Você tem que lembrar de sexta-feira santa, porque foi uma época amarga para Jesus. Quem estava sofrendo naquela época era Jesus, não é Ave Maria não, não é a Aparecida não, não era nenhum desses aí não. Nenhum deles levou chibatada, nenhum deles levou porrada. Eu estou falando declaradamente porrada, porque foi isso que aconteceu com Jesus. Uma coroa de espinho cravado na cabeça dele, que era desse tamanho os espinhos. Ou você achou que é aqueles espinhos que se grudam no pezinho pequenininho? Era dessa grossura, desse tamanho. Que tiveram que bater com o caniço na cabeça dele para enterrar os espinhos. E ainda esse lado aqui da cabeça do Senhor Jesus amassou tudo, foi para dentro. Quem foi pregado lá, a mão, rasgou a mão dele, rasgou o pé dele com prego. E os dois lá foram amarrados, só o Jesus com prego. Satanás não foi burro. Você tem que lembrar essa sexta-feira santa de que o único que está para te salvar a tua vida é Jesus, não é mais ninguém. Não é aquele Jesus do quadro que você vê, não é aquele Jesus penduradinho lá no madeiro que você vê, não é a tua Santa A nem a Santa B. Não é nenhum deles. O que vai te salvar é o que está na direita de Deus agora. Está clamando por mim e por você. Porque se não fosse por ele, Deus já tinha acabado com todos nós, meu amigo, minha amiga. Nós somos uma nação pecadora, nós somos uma nação corrupta, nós somos uma vergonha para Deus. Se a gente se curva diante desses postes ídolos criados por mão de homens, é uma vergonha, e outra, é uma afronta até a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, sua força, de todo o seu entendimento, com entendimento. A idolatria é um pecado mortal, por isso que está aí, por isso que o Brasil não vai para frente. Entra governo, sai governo, entra governo e sai governo, entra governo e sai governo. Veja só,
Entra governo e sai governo. Entra governo e sai governo. Sabe por quê? Porque todos eles se sujeitam aos postes ídolos. Todos eles se sujeitam aos deuses deste mundo. Um dia, quando o homem de Deus se levantar, o único que serve a Deus, a mais ninguém, se tornar um grande presidente aqui no Brasil, aí você pode ter certeza de uma coisa: toda a nação vai se enriquecer, não terá pobre. Sabia disso? Não haverá, não terá diferenças de pessoas, não haverá acepção de pessoas. Sabia disso? Um dos maiores exemplos foi na época de José. Eu oro a Deus sempre: Senhor, levante um homem igual a José. Aquele que governava com a sua sabedoria. Aquele que governava, mas quando ele encerrava o seu dia, ele dobrava os seus joelhos para o Senhor. Ou você acha só porque alguém, um cidadão, vai lá e diz: ah, eu me converti a crente, vamos votar nele. Ah, eu agora eu sou de Jesus, vamos votar nele. Você acha que vai resolver isso daí? Claro que não, meu amigo, certo? Como eu falei lá no início, tem crente aí, certo? Tem crente aí que ele critica os católicos e os macumbeiros por ser idólatra, mas ele é outro que se prostra diante de uma arca. Tem crente aí, certo? De uma certa igreja, que se um certo bispo de nome comparecer aqui na Catedral de Curitiba, as igrejas todas da cidade de bairro fecham só para o povo ir lá. Mas não vai lá para ver Jesus, não vai lá para buscar Jesus. Ah, eu vou lá para receber a bênção do bispo. Ah, eu vou lá porque o bispo tá aí. No meio evangélico, pessoas também fazem idolatria, colocam o homem acima de Deus. Outro exemplo da idolatria humana: colocar o Lula como um Deus. Se eles duvidar, eles matam pelo Lula. Se eles duvidar, eles destroem pelo Lula. Pode até ver. Se você falar mal do Lula para um lulista, o cara vai te bater, o cara vai te arrebentar. Sabe por quê? Porque não conhece a Deus. E aí quer viver na função de quem? Do homem. Você não tem que viver na função do homem. Você tem que viver na função de Deus, na dependência de Deus. Você tem que viver na dependência dele. Meu amigo, nós vamos passar por maior crise ainda no Brasil. Se prepare. Eu estou falando isso porque não é só porque o Espírito Santo está me falando, mas eu estou falando isso porque eu conheço um pouco da política e eu ando um pouco no meio da política. Tudo que você está vendo aí na televisão é tudo papo furado, porque ainda nós vamos passar por uma crise política. E quando nós passar por uma crise política, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer muita briga. É evangélico contra católico, católico contra evangélico. Vão colocar discórdia nas religiões. Brigas de partidos políticos, vão se matar para ter o poder. Porque nós vamos passar por uma crise política. Ai daquele que tiver sem Jesus, vai cair na crise. Está escrito no livro de Salmos: cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ah, Gerdau, mas vocês vão passar pela mesma crise? Ah, Gerdau, cuidado, você pode perder o emprego. Sim, vou passar por uma crise, vou perder o emprego sim. Seja o que for, eu vou passar pelas mesmas situações do que todo mundo. Os cristãos vão passar pela mesma situação. Só que tem uma grande diferença. Nós vamos conseguir suportar. E os que não estão sem Jesus, eles não vão conseguir suportar. Posso falar mais forte ainda? Haverá mais casos, aumento de suicídio por causa disso. Pai de família vão se matar.
Agora, por que tudo isso pode ocorrer? Por quê? Porque não estão adorando ao Deus de verdade. Não estão buscando o Senhor Todo-Poderoso. As pessoas querem se prostrar diante de uma imagem, diante de uma arca. Atribui toda a sua fé, toda a sua força a um Deus de pau e de pedra, meu camarada, criado por mãos humanas. Às vezes o cara lá tá modelando uma santinha lá, mas às vezes esse cara cheirou um monte de cocaína e tá fazendo ela mais bonitinha ainda. E você não vê, você não percebe. Quer ver? Livro de Salmos, pega a tua Bíblia católica lá, tá lá, Salmo 115, no Salmo, capítulo 115, no versículo 4 até o 8 eu vou ler para você. Eu não vou nem explicar, porque aqui já vai dizer tudo, quer ver? Ó? Preste bem atenção com esses ídolos. Preste bem atenção com os deuses deste mundo. E os deuses deste mundo, eu vou citar o nome deles agora, sem medo. Aparecida, a Maria, Iemanjá é a mesma coisa, Maria e Iemanjá é a mesma coisa, Santa Bárbara e Aparecida são iguais, só muda de nome. Sebastião, né? José, todos esses aí, todos estes. E ó, agora eu encontrei eles na Bíblia. Quer ver? Olha os ídolos da Bíblia. Olha os deuses do mundo da Bíblia. No Salmo 115, versículo 4 e 8. São estes. Mas o nosso Deus, eu vou ler o 3 em diante. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles, né? Esses aí, da Igreja Católica, tá? Do mundo evangélico também, que estão se prostrando diante de uma arca, tá bom? Para vocês também, viu? Veja só. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Obras das mãos dos homens. Ó, eu vou ser irônico. Tá falando bonito, prata e ouro, porque na sua casa e lá é gesso. Se fazer assim, ó, se for uma matéria-prima totalmente podre, ela vai quebrar com os dedos. E tem mais. Olha o teu ídolo aqui. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. O meu Jesus tem boca e fala. O meu Jesus tem olhos e vê. E ele vê você. E ele está falando de você para Deus. Tem ouvidos, mas não ouvem. E o meu Jesus tem ouvido. Se você clamar por ele, os ouvidos dele já estão atentos ao seu clamor, à sua oração. Nariz tem, olha só, até nariz tem, mas não cheiram. Você vê? Nem isso presta. Aliás, nem isso presta, nem para cheirar. Tem mãos, mas não apalpam. E o meu Jesus tem mãos. Aquela mãozinha dele furada, com prego. Mas é uma mão que quando você precisar, ao que você cair numa ribanceira, aquela mão vai estender para te puxar, meu camarada, para te levantar para a vida, meu amigo. E ainda mais, tem pés, mas não andam. Tem pés, mas não andam, mas é claro, tem que carregar o dito cujo na mão. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele anda. Ele não precisa ser carregado por ninguém, meu camarada. Aliás, ele não precisa estar de dentro de um caixãozinho, levando para lá e para cá, para lá e para cá. Muito pelo contrário, quando você estiver em perigo, meu camarada, ele anda à sua direção para te salvar, para te livrar. Eu estou falando de um Deus invisível,
que você só consegue enxergar através da fé, que você só consegue enxergar quando você abre o seu coração. Quando você abre o seu coração para Jesus entrar, Ele entra, os teus olhos é transformado de uma forma diferente. Você vê os céus abertos, meu amigo, minha amiga. É muito bacana isso aqui, e forte mesmo. Ó, nem som algum sai da sua garganta. Veja, nem som algum sai da sua garganta. Vai lá, converse com eles agora. Vai bater um lero com o teu santo lá. Vai lá bater um lero com eles. E me respondem o que eles falaram para você depois. Por isso que muitos fazem rezas repetidas para eles. Sabe por quê? Porque o entendimento já diz: meu, eles têm os ouvidos, mas não ouvem. Certo? Aí o outro lado do entendimento, que é um veneno de Satanás, sabe o que ele faz? É que você que eles estão representando Jesus aqui para você. Jesus não precisa de representante não, meu camarada. Tá? Jesus não precisa de representante nenhum. Aliás, Jesus não precisa de você. Jesus não precisa de mim não. Entendeu? Jesus não precisa que ninguém defenda ele também não. Quem precisa dele somos nós. Quem precisa que nos defenda é ele. O Deus que eu tô falando para você, ele não precisa de vela não. Como é que se vai acender uma vela para um Deus se ele é a própria luz? Sabe essa luz das estrelas? Sabe essa luz aí que você vê da lua? Sabe de onde que vem? Do reflexo do trono de Deus. Porque ele é a própria luz. Nem o sol tem o brilho maior do que a luz de meu Deus. Nem o calor que é mais forte do que o do próprio Senhor. É esse Deus que eu estou passando para você. O que te salva, o que te ama, que tem misericórdia de você, que cuida de você, que bate lá na porta do seu coraçãozinho e diz: eis que estou à porta e bato. É Ele que te ama. Por acaso você ouviu alguma Aparecida dizer: eu te amo? Você viu a Maria dizer: eu te amo? Eu nunca ouvi falar. Mas eu ouvi falar que Jesus te ama. Esse sim tem boca e fala, ele diz: eu te amo. Eu quero te salvar. Eu perdoo os seus pecados. São todas palavras do próprio Senhor Jesus para você e para mim. Já imaginou se toda a nossa nação se prostrasse diante de um único Deus? Já imaginou? Meu amigo, minha amiga, estou embolido de fé. Deus faz um 360 graus nesse país. Ele vai mudar toda a situação. Então pode mudar governo, coloca governo aqui, coloca governo ali, coloca governo ali, meu camarada. Mas enquanto não tiver um homem de Deus, seja para qualquer governo, seja para prefeito, seja para vereador, seja para senador, para deputado, seja para presidente, para qualquer coisa, se não tiver um homem de Deus, ele nunca vai lutar pela sua causa, ele nunca vai lutar. Sabe por quê? Porque o homem de Deus, mesmo que ele entra na política, ele dobra os joelhos. Quando esse homem de Deus ora pelas pessoas sofredoras, ora pelas pessoas que estão sofrendo, ora pelas pessoas, então significa que também ele tem acesso livre para resolver outro tipo de situação, como José fazia antigamente. Aleluia! É maravilhoso isso daí. Eu repito, eu sempre oro a Deus e falo: Senhor, Senhor, levante um homem de Deus para governar esse país. O salário mínimo tá uma porcaria.
A economia, então, nem se fala. Nós vivemos num mundo econômico totalmente destruído, totalmente arruinado. Mas quando chega carnaval, promove um monte de porcaria no carnaval e dinheiro do povo. Dinheiro das pessoas. Estão tirando a saúde, estão tirando a segurança, estão tirando de lá pra cá pra investir num carnaval. Pra investir em festas idólatras. Pra investir aos outros deuses. Como é que eles conseguem arrumar dinheiro para investir a esse tipo de coisa? E não conseguem investir para a saúde, para o trabalho. Não conseguem investir em lugar nenhum. Deus não faz acepção de pessoas, mas também Deus não vai abençoar todo mundo, não. Por isso que tem gente que ficou bravo comigo quando eu disse: vem cá, você acha que Jesus prometeu curar todo mundo? Não, senhor. Jesus não prometeu curar todo mundo, não. Jesus não prometeu tirar todo mundo da falência. Jesus não prometeu. Mas ele prometeu que todo aquele que buscar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Isso eu posso afirmar que eu sou uma delas. Dá um testemunho aqui para você. Eu afirmo para você e comprovo que se você buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus acrescenta as outras coisas na nossa vida. Seja trabalho, seja na saúde, seja na família, seja onde quiser, Deus ele acrescenta. E muitas das vezes, em algumas igrejas evangélicas, sabe quem que é o Deus deles? Da igreja evangélica? É uma arca. Esse dia eu vi lá um bispo e os demais pastores em volta de uma arca, clamando aquela arca. Mas num clamor forte que parecia que ia estremecer toda a igreja. Mas aí eu olho lá no livro de Jeremias e vejo que é proibido. A única passagem que eu vejo que Deus fala que está proibido. Se tiver outra passagem que eu vou procurar, mas que não me falha a memória, que Deus chega e fala: está proibido. Proibido de criar, proibido de pensar, proibido até de fazer uma réplica de uma arca. E aí a certa igreja já fez uma baita de uma arca, né? Que até o ano passado, agora eu não sei, né? Deram acho que uma vez eu falei sobre isso daí e tentaram bloquear o meu YouTube, mas não conseguiram. E não vão conseguir, não. Eu não tô sendo igualzinho o palhaço cristão e o bispo lá, ex-bispo Natan e os outros demais, que estão perdendo seus canais porque eles não estão sabendo lidar com o negócio. Eles estão lá debatendo com os caras, mas não estão sabendo lidar com o negócio, certo? Eu ainda vou lá, faço disputa, coloco um comentário, ainda escrevo lá embaixo no comentário. Qualquer coisa, qualquer erro que tiver, eu assumo a responsabilidade e quero fazer isso no fórum. Aí eu puxo eles pro fórum. Você acha que eles vão? Não vão. Sabe por quê? Porque eu tenho isso aqui que eu vou lá apresentar, ó. Ó, olha só. Aí eu falo, tá aqui, ó. Não pode criar nenhuma arca. E eles estão se prostrando diante de uma arca. As pessoas estão colocando seus votos dentro de uma arca. Estão colocando todo o seu dia dentro de uma arca. Estão encostando na arca. Pra você ter uma ideia, até nisso já erraram. Porque antigamente, quando Davi carregava o pessoal carregava a arca, que estava com Davi, diz que aquela arca ninguém poderia encostar. Ela tinha que estar coberta, certo? E apenas o sacerdote pegar nas pontas. Ai daquele que encostasse. Houve uma ocasião ali que quebrou uma roda da carroça que estava carregando a arca. E o cara, na maior intenção, né? Numa intenção boa. Quando a carroça foi cair, foi virar, ele foi segurar a arca. Mas ele foi numa intenção boa. Só que ele acabou morrendo ali mesmo. Então você vê que até nisso erram. Criaram uma arca, né? E ainda estão errando do mesmo jeito. Porque se fosse para criar uma arca, então teria ter feito igualzinho no passado. Ninguém encostaria na arca. Ah, mas o povo encosta na arca.
Vai um lá de muleta, lá diz que vai encostar na arca, vai ser curado. O outro vai lá desempregado, diz que vai encostar na arca, a porta vai abrir. Meu camarada, você que tá desempregado aí, se você acha que a porta do emprego vai abrir se encostar na arca, você está sendo muito enganado. Se quer uma porta aberta, fala para Deus todo dia: Senhor, eu estou indo atrás de emprego. E vai distribuir teus currículos. Ah, no outro dia: Senhor, eu estou indo atrás de emprego. E vai distribuir teu currículo, tá? Eu fiz isso e deu certo. Hoje mesmo tá falando com o meu pastor, eu falei para ele. Quando eu estava entrando numa empresa, eu não queria trabalhar terceirizado, mas me chamaram para trabalhar terceirizado, mas eu não queria trabalhar. Eu já tinha falado com Deus que eu não ia aceitar emprego nenhum terceirizado. Por mais que eu passe fome, por mais que eu tiver dificuldade, mas eu não vou, porque o Deus tem algo melhor para me dar. E quando era para ser terceirizado para mim, naquela mesma hora um telefone tocou e disseram para mim: o serviço terceirizado não vai ser para você, vai ser para o outro. Você vai ser contratado direto. Mas porque eu determinei. E não fiquei encostando em arca nenhuma. E muito menos fiquei pedindo a Ave Maria, a Bárbara, a fulano, a cicrano. Não pedi para nenhum deles. E muito menos eu fui parar com a igreja e ir lá atrás de pastores e bispos de nomes. Tudo isso é idolatria. Para você ter uma ideia, aqui no livro de Apocalipse 21, estou chegando até o final dessa mensagem, no capítulo 21, muito forte com relação à idolatria. Muito forte. Só que eu vou ler tudo aqui, eu vou ler o que está aqui. Mas no meio dela está escrito idolatria. Lembrando que a idolatria não é somente adorar os outros deuses. A idolatria pode ser seu marido, sua esposa, pode ser o carro, o seu emprego, o seu time de futebol, o seu ídolo. Tudo que se colocar acima de Deus é uma idolatria. Tem gente que é idólatra no trabalho dela. Meu Deus, faz de tudo naquele trabalho. Se falar, fulano, vai lá e faz. Eu vou, vai lá e faz. Opa, eu vou, opa. Ó, fulano, você tem que trabalhar aí sem dormir. Ele vai trabalhar sem dormir, mas ele trabalha. Se mandar ele embora, ele fica doente. Eu conheço casos de amigos meus até, em outros empregos anteriores que eu trabalhei. O cara gostava, o cara não, era 2, 3, gostava do emprego. O emprego era tudo para eles. Chegaram até uma vez na reunião dizer: ó, com esses caras aqui nós dá para contar, mas é claro que dá para contar. O cara, em vez de ficar nos dias de folga com a sua esposa, com sua família, passear, às vezes faltava jeito, ele falava: não, eu vou. Ligavam para eles, porque poderiam contar com eles. Os caras pegavam férias, ao invés de pegar férias e curtir, não, ficava ligando todo dia para a empresa. Como é que tá? Ó, qualquer coisa eu tô aqui. Não é porque eu tô de férias, mas eu tô ligado. É idolatria. Veja, isso é idolatria. Até que um dia mandaram um deles embora. Ó, houve corte de funcionário. O camarada ficou doente. Tadinho dele. Ficou doente. E reclamando: ou eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mandava limpar banheiro, eu limpava. Mandava fazer isso, fazia aquilo, fazia de tudo. Aí, ó, que teve o corte de funcionário, foi mandado embora. Ficou doente. Ficou depressivo o homem. Virou até cachaceiro. Ficou com raiva, começou a beber mais do que bebia no bar. Aí depois ele conseguiu um outro emprego, né? Depois não via ele mais. Idolatria. Outra idolatria é o time de futebol. Que nem eu falei, eu sou torcedor de São Paulo. E sou torcedor do Atlético Paranaense. Desde quando eu estava no mundo, eu nunca fui brigar por causa de time. Se matar por causa de time. Xingar os outros por causa de time. A gente faz brincadeira com os outros. Eu faço brincadeira com os meus amigos. Porque eles também fazem brincadeira comigo. Agora, você acha que essas brincadeiras
está machucando um ao outro, não. São tudo brincadeira, coisa de futebol. Tira até o sarro do meu São Paulo. Você sabe que tipo de sarro que tiro do meu São Paulo, né? Pra você ter uma ideia, um amigo meu palmeirense aí mandou um negócio lá no meu celular que ele quer lá. Era o Pablo Vittar cantando e de repente apareceu a torcida do São Paulo no maior delírio. Mas isso para tirar o sarro. E esses que estão se matando, feitos selvagens, se quebrando. O cara não pode usar uma camiseta lá do time ao contrário, tá apanhando. Eu tenho vontade de ir no estádio, de levar os meus filhos para assistir pelo menos um futebol. Nem que seja uma ou duas vezes no mês. Mas pelo menos isso. Eu não tenho coragem. Sabe por quê? Porque vai saber o que vai acontecer lá. Sabe qual foi a última vez que eu fui no estádio de futebol? Foi no Brasileirão, quando tava tendo Atletiba aqui. Foi lá no Couto Pereira. Fizeram um anel com os atleticanos embaixo. Rodearam, sabe? Fecharam em roda o anel. Mas em cima fizeram a mesma coisa, mas colocaram os coxa branca. E sem se contar que eu já corri várias vezes de coxas brancas, de Parani, só porque eu era atleticano. Por quê? Mas por que toda essa selvageria? Isso daí, sabe o que é? Idolatria. Eles idolatram o time. O time não tem que ser idolatrado. Quer ter amor, quer ter paixão, tenha. Mas não idolatra. Não pode estar acima de Deus. E é o que acontece. Por isso que jovens estão morrendo. Aí chega na hora, Deus não vai poder fazer nada. Por quê? Porque ele estava idolatrando ao time. Ele estava colocando a idolatria, todos eles num time. E aí, morreu por causa de idolatrando o time. O outro matou porque estava idolatrando o time. Aí Deus não pode fazer nem para um e nem para outro. Ídolos. Ídolos também é idolatria. Eu sempre fui fã de Raul Seixas, eu nunca escondi isso de ninguém. Todo mundo sabe, até o pastor Nicão Grego, o pessoal ali sabe. Eu sempre fui fã de Raul Seixas. Eu tô com 43 anos de idade. Com 12 anos, eu comecei a escutar as músicas do Raul. E nunca, de lá pra cá, nunca deixei de ser fã dele. E mesmo me convertendo, Jordão se converteu, tem que abrir mão do Raul Seixas porque é de Satanás, meu camarada. Eu vejo crente aí, jovens até, certo? Que quando entra um cantor gospel da atualidade, eles gritam feito louco, parece um show de rock. Aí tem gente que não entende o meu lado. E não quer nem. Eu também não tô nem aí que se entende ou deixo de entender. E mesmo assim, quem me conhece como Raul Seixista, mesmo lá no fã-clube do Raul, mesmo a galera que me conhece, eu sempre falei para eles que todas as músicas do Raul eu levo sempre para um lado do espírito, sempre para o lado espiritual, porque foi assim que eu aprendi com o Raul. Sabe quem é Raul Seixas para mim? Só para você ter uma ideia, já que a gente tá falando de idolatria. Sabe quem é Raul Seixas para mim? Nada mais é do que um único cantor simples até, que fez das suas músicas revolucionárias, certo? E era um homem comum, assim como eu, como você. Ele para mim é apenas um grande mestre, que eu aprendi com ele, teologia. Se não fosse por causa de Raul falar de Deus, inferno, céu, isso, eu não tinha aprendido teologia. Quando eu fui aprender teologia foi por causa do Raul. Não foi porque eu estava numa igreja, ou porque um pastor falou, ou outro falou. Não, eu já aprendi teologia foi por causa de Raul. Por causa das músicas do Raul, certo? Eu fui aprender filosofia, sociologia. Uma das matérias que eu mais gosto é história, filosofia, sociologia e português.
E por causa das músicas do Raul, e fui aprendendo mais e mais e mais, que eu fui conhecer sobre sociedade alternativa. E é isso que me mexe comigo. Eu oro a Deus sempre, Senhor, eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de brigar pelas pessoas. Me dá uma agonia de dentro de mim quando eu vejo que uma pessoa está injustiçada, certo? Eu vejo lá no meu trabalho os aposentados reclamando, eu vejo lá, ó, o outro lá reclamando, eu vejo, tá todo mundo reclamando, aí eu olho assim para eles assim e vejo, não tem ninguém que possa representar essas pessoas. Porque são pessoas melindrosas, são pessoas que têm medo. Então é preciso que alguém tenha coragem e vá nessa batalha, que vá nessa guerra. Um verdadeiro líder, seja de onde for, seja líder de igreja, seja líder de grupo jovem, seja líder de obreiros, seja líder de uma função lá no trabalho, da sessão, ele tem que estar à frente. Ele não pode ser a favor, ele tem que ser a favor do trabalhador, ele tem que ser a favor daquele que ele está liderando. E eu vejo isso daí no encontro, mas sabe por quê? Porque foi através das músicas do Raul que eu aprendi isso daí. Quando se faz sociedade alternativa, se fala povo, gente, sociedade, seus direitos, liberdade. Por isso que uma vez eu falei, o pessoal até me condenaram. Eu falei assim, duas coisas que não me interessam da parte do Raul. É ir em passeata em São Paulo, nunca me interessou de ir. Já tive vontade, tá? Normal. Mas não aquela vontade afobada, eu vou. E também lá no túmulo de Raul. Uma vez eu falei, eu não tenho vontade de nem conhecer túmulo de Raul. Eu não tô nem aí. Ah, então você não é Raul Seixas porque você não quer visitar o túmulo do Raul. Falei, meu camarada, foi o que eu falei pra você, rapaz, uma vez. Falei, meu caro, o Raul Seixas que eu conhecia, ele já falou, quando eu morrer, eu quero ser cremado. Ele não falou, quando eu morrer, eu quero um túmulo pra mim. Mas eu nunca coloquei Raul Seixas acima de meu Deus. Nunca. E às vezes eu levo esse nome, Raul Seixista Cristão. É uma ideologia minha, certo? É uma forma de eu me chegar a você com mais livre e com mais espontânea vontade. Para não chegar que eu estou chegando até você ou a qualquer pessoa em nome de uma placa de igreja, ou em nome de um pastor, ou em nome de um fulano, ou em nome de uma religião. Não. Para mostrar desta forma de que Deus aceita você de qualquer jeito. Porque o que Deus está interessado, sabe no quê? Ele está interessado é na sua alma. Ele não está interessado na roupa que você veste, o sapato que você tem. Ele não está interessado se você corta o cabelo, deixar de cortar, se você gosta de usar saia comprida ou saia pequenininha. Ele não está nem aí esquentando a cabeça com isso não, meu amigo, minha amiga. O que Deus quer é a sua alma. O que Deus quer é que você seja obediente à palavra dele. O que Deus quer é que você se curva diante dele, prostrar-se somente a ele, adorar somente a Deus de todo o seu coração e não dividir a sua fé com os deuses deste mundo, não dividir a sua fé com o dinheiro deste mundo, não dividir a sua fé com uma arca. Não sair se matando da sua igreja só porque o bispo tal apareceu na catedral. Vamos lá, povo. Aí o povo vai, arruma 3, 4 ônibus e se matam pra ir lá. Tem gente que falta até serviço. Mas eles não vão fazer isso por causa de Deus, porque eles querem ver o homem pregar. Ocorreu uma vez aqui na época, isso foi numa época que era obreiro, não de agora, mas bem lá atrás. Era numa quarta-feira. Esse bispo veio aqui na catedral em Curitiba.
Arrumaram 2 ônibus para ir. Foi todo mundo. Foi todo mundo. Aí o pastor foi fazer a reunião de quarta-feira, para uma reunião que tinha 50, 60 pessoas na quarta-feira. Era menos até. 30 pessoas. Contando com os obreiros e tudo mais. 30, 40 pessoas. Aí nesse dia, nessa noite, sabe quantas pessoas tinha? 10 pessoas. Sabe quantos obreiros tinha? 1. E sabe quem era? Eu. Terminou a reunião e tal. Aí dispensamos as pessoas, a pessoa foi, fiz atendimento e tal. O pastor chegou ainda e falou assim: ué, você não foi lá na catedral por quê? Eu falei: não, pastor. Sabe o que ele falou? Eu falei: então você não está bem. Eu falei: eu bem? Ele falou: então você não está bem, você não está bem com Deus. Eu falei: ó, pastor, tá uma multidão lá indo atrás daquele bispo. Eu respeito ele tudo, mas não é para mim, não. Não é para mim. O dia que é para mim assistir a reunião com ele, eu vou assistir de uma forma diferente, mas não desta forma. Me senti muito bem aqui, certo? E tô com o Espírito Santo do mesmo jeito. Aí ele olhou bem assim para mim e falei: sabe que você tá certo? Pronto. Sabe por quê? Porque se eu fosse um cara que tava atrás do homem, as orações dele, não sei o que, eu iria lá. Mas eu não iria buscar Deus. E é isso que tem acontecido até então. Pessoas têm colocado, veja aí, veja o PT, o MST, veja essas esquerdopatas todas. Eles colocam o Lula em cima de Deus. O Lula uma vez já falou em sua entrevista lá em cima do caminhão, dizendo que ele sofreu muito mais do que o próprio Senhor Jesus. Quando ele falou aquilo ali, me deu uma irritação no dentro do meu corpo, me queimou tudo aquilo ali. Aí o Espírito Santo falou: calma, Jordão. Eu tive que dobrar os joelhos, chorar na presença de Deus. Falei: Senhor, e ainda bem, Senhor, que você está me dando calma. Porque se eu tivesse lá, por Deus, eu iria dar um murro nele. Eu ia perder a salvação por de bobeira. Mas eu não iria deixar isso acontecer. Porque eu reconheço que Jesus morreu na cruz do Calvário para mim. Eu reconheço do que o Senhor Jesus fez. E você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer. E não reconhecer através desses ídolos. Por isso que no Apocalipse diz bem assim, 21:8. Veja só. Diz bem assim: mas quantos aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E qual é a segunda morte? O inferno. É lá que é a segunda morte. Já imaginou você ir para o inferno? Gritando: oh, Aparecida, me ajuda! Oh, Maria, me ajuda! Se a Maria tivesse viva hoje, ela queria fazer assim. Eu já era virgem, pessoal. Eu só fui virgem porque eu fui concebida pelo Espírito Santo. Depois disso, eu engravidei. Depois disso, eu tive as minhas mesmas paixões terrenas. Depois disso, certo? Eu vivi igualzinho a vocês. Eu fazia amor. Não, mas fala que ela é virgem. Uma mulher que depois que engravidou, ainda fala que ela é virgem. Idolatria. Ela não está rogando por você coisiça nenhuma. Qual é a história da Aparecida? Um pescador encontrou ela no rio. Puxou com rede. Então alguma coisa está de errado aqui. Se for encontrar no rio, não tinha que ser Aparecida. Tinha que ser o Aquaman.
O meu Jesus não foi encontrado no rio, não. O meu Jesus não foi encontrado em lugar nenhum. Ele já existia. Mesmo antes de formar os céus e a terra, ele já existia. Entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Ele. Se você quer amar a Deus, quer conhecer Ele, abre mão agora. Nesse exato momento, abre mão agora dos teus ídolos. Arranca aquele quadro, jogue fora, queima, quebra. Não vai acontecer nada com você. Se tiver alguma maldição, se você chegar e falar, se eu quebrar, eu vou ser amaldiçoado, não sei o quê, então que venha tudo pra mim, porque sou eu que tô falando pra você, e eu assumo a tua responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade. Se é pra te amaldiçoar, então que venha pra mim. Eu assumo a tua responsabilidade, mas quebra, destrua, derruba o poste ídolo. E se converta ao verdadeiro Deus de Israel. Para encerrar, João, capítulo 4, no versículo 24, diz bem assim: Deus é Espírito, e importa que os o adoram e adorem em Espírito e em verdade. Então, para encerrar, Deus, ele é Espírito, certo? E o próprio Deus está procurando aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Meu amigo, minha amiga, essa é a mensagem para você. Tome atento da sua vida. Se você não foi curado ainda, vê se você não está pedindo a outro Deus. Se você está esperando a cura por esses deuses, você não vai ter, tá bom? Não vai ter. Já li ali. Ó, eles têm os ourinhas deles lá, mas eles não ouvem. Certo? Mas Jesus ouve. Tira esse do seu coração, tira da sua mente, quando falo que isso daí está representando a Jesus. Não está representando Jesus coisiça nenhuma. Não está representando. Quer um desafio? Quer um desafio? Abre mão da tua reza e vai dobrar os joelhos e fala unicamente com o Senhor Jesus. Porque Ele é o que vai te responder, é o que vai te curar, é o que vai te salvar. Quem está rogando por nós não é a Maria nem a Aparecida. Quem está rogando por nós é o próprio Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, a padroeira aqui do Brasil é uma imagem de escultura, certo? Que o povo está aí clamando de fome, que ela não pode fazer nada porque ela não ouve. O povo está vivendo na miséria, o povo está pedindo por um novo governo. Não estou falando do governo Bolsonaro, mas há anos estamos pedindo por um novo governo. Há anos, há séculos, estamos pedindo que um homem de Deus governe de verdade. Só que, quando esse homem de Deus governar de verdade, ele vai fazer uma viravolta. O próprio Deus vai fazer uma viravolta, que ele vai colocar lá uma cláusula, ordenando que a partir desse ano, o padroeiro do Brasil se chama Jesus Cristo. Não será nem aquela imagem de Redentor que tem em Guaratuba, nem aquela imagem que tem lá no Rio de Janeiro. O único Salvador, Jesus Cristo. Sabe como você vê Ele? Vai olhar para o céu e veja as estrelas, que Ele está lá. Aquele brilho é tudo dele. Quer ver Jesus? Você quer ver Jesus? A hora que eu encerrar isso daí, a hora que eu apertar concluir aqui, você vai ver Jesus. Sabe aonde? Vai lá no espelho do seu quarto, ou vai lá no espelho do banheiro. Coloca a cara assim e você vai ver Jesus. Sabe aonde? Dentro de você. Deus abençoe a todos.
abundantemente, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.